Em nós, até a cor é um defeito, o imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. E essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade. Você já ouviu falar em Maria Firmina dos Seis? Não. 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 Você já ouviu falar em Luiz Gama? Não, assim, pô. Não conheço. Não. Não. Você já ouviu falar em Carolina Maria de Jesus? Não. Não. Ouviu falar em Conceição Evaristo? Não. Ao analisarmos as produções literárias que se destacam na literatura brasileira e que são estudadas em sala de aula, é notório perceber a pouca presença do negro nas histórias. Mesmo o Brasil sendo uma nação multiétnica e com grande maioria da população afrodescendente. Nota-se ainda que, ao aparecer nas linhas literárias, aparece em sua maioria como um ser submisso e inferiorizado, ao que cabe a uma reflexão mais aprofundada sobre as causas e aplicações disso na sociedade atual. No dia 9 de janeiro deste ano, a Lei 10.639 incluiu oficialmente nos currículos escolares o ensino e cultura afro-brasileiras. Completou 20 anos. E ainda assim, a implantação de educação antirracista nas escolas, principalmente dentro de sala de aula, é um grande desafio, tendo em vista a construção social e vigente que o racismo estrutural é uma mazela real e presente. No século XVII, no período do Barroco, Gregório de Matos desdenha o africano escravizado, erotiza as mulheres negras e mulatas, discorre o homem mestiço como objeto de críticas e provocações, traçando em seus versos o estereótipo do mulato como uma pessoa pernóstica e imitador do branco. Na primeira metade do século XIX, no período romântico, temos o negro representado na poesia abolicionista de Castro Alves, conhecido como poeta dos escravos, podendo citar O Navio Negreiro, que retrata a situação servil e desumana na qual viviam os negros, no entanto, não cita a resistência negra da época. Nas demais obras românticas, o negro é colocado sempre em uma situação de submissão, em sua condição de escravo, como na obra O Tronco do Ipê, do renomado José de Alencar. Mas vale lembrar que no mesmo período, autores como Maria Firmina dos Seis, autora do primeiro romance abolicionista, e Luiz Gama, patrono da abolição da escravidão, deixaram marcas significativas na literatura brasileira, mas infelizmente não receberam o destaque merecido. E a liberdade, ó poeta, canta, que fora o mundo a continuar nas trevas, sem ela as letras não teriam vida, menos seriam que no chão as relvas. Toma por timbre a liberdade e glória, teu nome um dia viverá na história. Machado de Assis, autor realista, em geral não adotava uma abordagem estereotipada e simplista ao descrever personagens negros. Em vez disso, ele apresentava personagens negros com nuances e complexidades, muitas vezes usando a sátira e a ironia para criticar a sociedade da época. Em algumas de suas obras, critica a sociedade escravocrata e oferece comentários sutis sobre questões raciais. No naturalismo, extensão do realismo, os personagens negros muitas vezes são representados de maneira simplista e caricatural, refletindo os preconceitos e a discriminação racial predominantes na sociedade brasileira no final do século XIX. Podendo citar a animalização de Bertoleza e a sexualização de Rita Baiana em O Cortiço, de Aloysio Azevedo, bem como a homossexualidade em O Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, tido como perversão na época em que foi escrita. O simbolismo, movimento concomitante ao parnasianismo, teve Cruz e Souza, autor negro, como um dos mais importantes representantes do simbolismo no Brasil e explorou questões raciais em suas obras,
refletindo sua própria experiência como afrodescendente no Brasil pós-abolição. Ele foi um dos primeiros poetas negros a ganhar destaque na literatura brasileira, e suas obras também refletiam o impacto do racismo e da discriminação em sua vida e na sociedade da época. Na literatura pré-modernista, as vozes negras raramente eram ouvidas, e quando apareciam, eram frequentemente retratadas de maneira estereotipada. Entretanto, tivemos nesse período o autor Lima Barreto, que em suas obras abordava a temática social, expressando muitas injustiças como preconceito e o racismo, sendo ele mesmo uma pessoa vítima da discriminação racial. No período do modernismo brasileiro, houve uma maior diversidade na representação dos negros, na literatura e nas artes. No entanto, é importante notar que, apesar dessa diversificação, a representação do negro continuou cercada de estereótipos e preconceitos. A literatura tem um papel social que vai muito além do entretenimento. Ela promove reflexões sobre a sociedade em diferentes épocas, nos ajuda a entender a realidade, além de melhorar nossa cognição e senso crítico. A partir disso, é nosso dever, enquanto professor, garantir que em sala de aula os estudantes tenham acesso a diferentes vivências literárias e a diferentes vozes. Quando a gente fala de educação antirracista, a gente aborda uma literatura que ela foi mascarada pelo Brasil. E muitos autores negros foram embranquecidos e, a partir da Lei 10.639, onde foi necessário criar uma lei para abordar a cultura africana e afro-brasileira, tem tido a passos lentos uma modificação nisso daí, inclusive em quadrinhos e novas pesquisas. Quando o Enem também aborda questões antirracistas, se fundamenta uma nova necessidade de uma educação que priorize tratar da cultura afro-brasileira. Então, hoje, mais do que nunca, a literatura ela precisa ser enaltecida por um modelo de educação antirracistas que por muito tempo foi negado. A literatura tradicional aparece como grande veiculadora de preconceitos, seja naturalizando estereótipos negativos vinculados ao negro, seja pela ausência de personagens negros como um todo. Nas obras literárias brasileiras, não se viam personagens negros. Isso porque o negro sequer era visto como uma pessoa na sociedade. A história do negro no Brasil aconteceu sob humilhação e submissão, justificado pela maneira como ele chegou ao país e nele se manteve. A literatura tradicional revela essa realidade. A expressividade negra vai ganhar uma nova consciência política, sob a inspiração do movimento negro brasileiro, que na década de 1970 volta o seu olhar para a África. Amplia-se então um discurso negro, orientado por uma postura ideológica, que levará a uma produção literária marcada por uma fala enfática, denunciadora da condição do negro no Brasil, e igualmente afirmativa do mundo, e das coisas culturais africanas e afro-brasileiras, o que a diferencia de um discurso produzido nas décadas anteriores, carregados de lamentos, mágoas e impotência. Cria-se uma literatura de resistência, resgatando a ancestralidade e a identidade negra. Nomes como Conceição Evaristo, Joel Vini dos Santos, Elisa Lucinda, Carolina Maria de Jesus, Elisandra Souza, Fátima Tristão, entre outros, merecem destaque no meio literário, por serem, como tantos, vozes que não se calam. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta nos fundos das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade.